Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou Fernando Tremoço, seu professor de português, e hoje nós vamos falar sobre literatura brasileira, dando início ao romantismo. O que é o romantismo, né? A gente vai entender um pouco sobre esse movimento literário, essa escola literária que acontece aqui no Brasil. As épocas renascentista, barroca e árcade têm muitas características comuns que são rotuladas como uma grande era clássica. Aí isso vai dominar aí o mundo ocidental por 300 anos aproximadamente. O traço fundamental dessa época foi a tendência aos ideais greco-latinos. Tá? Esse alheamento da sua própria época em favor da época antiga faz com que haja a promoção dos homens de um sentido de objetividade e de uma universalidade que caracterizou todos os produtos humanos desse período. No final do século XVIII, começam a suceder alguns fatos que vão trazer uma certa perturbação ali na tranquilidade clássica. Então, por exemplo, a gente tem a Revolução Industrial com a consequência de uma ascensão da burguesia e os movimentos nacionalistas, sendo o maior desses movimentos nacionalistas a Revolução Francesa. Os homens, eles deixaram de olhar então para a antiguidade greco-latina e começam a se preocupar com a própria antiguidade, né, com a época medieval da própria Terra. Voltados então para esse passado, os homens começam a se tornar mais subjetivos, mais individualistas e começam a introduzir na sociedade essas características mais importantes para a mudança de mentalidade, o que culmina então no aparecimento do romantismo. Então, nós temos aqui esse quadro, né, que vai distinguir o classicismo, né, o período clássico, do romantismo. Nós temos, então, a razão contra o sentimento, o equilíbrio contra o desequilíbrio, o formalismo contra a liberdade, o universalismo contra o individualismo, o raciocínio contra a imaginação, a objetividade contra o subjetivismo, a realidade versus a fantasia, a proporcionalidade indo contra o exagero, o paganismo versus o espiritualismo e a antiguidade greco-latina versus a antiguidade nacional. É tão grande, né, esse sentimentalismo e o individualismo do romântico que deseja-se, então, adaptar ali o mundo inteiro ao seu próprio temperamento e personalidade. E quando isso não acontece, ele fica desajustado, tá? Ele aí fica se entrega ao pessimismo e à angústia. Então, na tentativa de se livrar desse desespero, né, ele precisa encontrar algumas válvulas de escape. Quais são essas válvulas de escape? A volta ao passado, que ele pode modificar à vontade utilizando a imaginação, o culto à natureza, tá? Que nunca vai se revoltar nessa concepção romântica aqui, os movimentos revolucionários que vão permitir um sonho de um mundo novo, tá? A religiosidade que vai garantir aí um mundo espiritual. Quando a gente pensa, então, no contraste entre o critério clássico e o critério romântico, vai residir a opção entre o predomínio da razão e do sentimento. Então, a gente deve concluir que esses dois pontos de vista vão representar as duas grandes possibilidades de um direcionamento do espírito humano. O classicismo e o romantismo representam dois tipos antagônicos de filosofia de vida e invadem todos os campos da vida humana. As circunstâncias da sociedade brasileira da época foram exatamente favoráveis ao desenvolvimento da estética romântica. Por quê? Nesse período em que surge o romantismo, está acontecendo o ciclo do ouro, tá? Que havia ali animado o sentimento nativista, que culmina literalmente com o grupo mineiro e politicamente com a Inconfidência Mineira.
A vinda da família real, né, que estava fugindo da invasão de Portugal pelas tropas francesas, acelerou então o desenvolvimento econômico e político da colônia, que teve abertos os portos às nações amigas e um pouco mais tarde extinta a sua situação de colônia. Então surge a imprensa brasileira com o Correio Brasiliense entre 1808 e 1822, de Hipólito da Costa Pereira, e com a Aurora Fluminense em 1827, de Evaristo da Veiga. Apareceram também as escolas superiores, as primeiras aí de direito, né, em 1827, permitindo então florescer uma elite culta formada na própria terra, porque a gente precisa lembrar que quando uma pessoa que já tinha nascido aqui no Brasil ou estava no Brasil queria ter algum tipo de instrução superior, precisava se deslocar aí para a Europa para poder estudar. Finalmente, a independência veio ao encontro dos ideais libertários do romantismo. Então, o movimento romântico ele começa oficialmente em 1836, quando Domingos José Gonçalves de Magalhães publica em Paris o primeiro livro romântico brasileiro, Suspiros Poéticos e Saudades. Gonçalves Magalhães quis ser o fundador da literatura nacional. Tá? Então ele publica a Confederação dos Tamoios, que é uma epopeia, o Antônio José, que é uma tragédia, Fatos do Espírito Humano, que é uma questão filosófica, um livro de filosofia. Tá? A epopeia foi recebida com entusiasmo, então a Confederação dos Tamoios foi recebida com entusiasmo, exceto por José de Alencar, que atacava, né, o Gonçalves Magalhães por causa do indianismo falso que ele apresentava. Manuel de Araújo Porto Alegre estudou na Escola de Belas Artes e acompanhou de volta à Europa a Jean-Baptiste Debré, que era um pintor francês que veio ao Brasil com a missão artística francesa de 1816 e viveu por 16 anos aqui no Brasil, pintando e ensinando. Quando ele retorna ao Brasil, né, quando Manuel de Araújo retorna ao Brasil, ele funda o Conservatório Dramático e uma academia de ópera lírica. Tá? Francisco Adolfo Ranhagem, né, foi um grande historiador e crítico desse período. Além desses escritores que introduziram o romantismo no Brasil, é possível reconhecer três grandes tendências na estética romântica brasileira. Vamos ver quais são: o indianismo, a poesia pessimista e a poesia social. O indianismo é uma característica de José de Alencar e de Gonçalves Dias. Então ele tem o índio romântico, né, ali, que é quase sempre admirável, um verdadeiro protótipo de homem primitivo, né? E ele acaba ali se corrompendo com um contato com o branco. É visível a influência de Jean-Jacques Rousseau nesse tipo de escrita, tá? Que vai retratar em sua obra o bom selvagem. Então, aqui no indianismo, desse período romântico, o índio é um ser ali quase que intocável, ele é admirável, ele é um homem excelente ali, é o ser primitivo mais excelente, que acaba se corrompendo quando entra em contato com os povos brancos, né? Que seria o europeu. A poesia pessimista tem em Álvares de Azevedo o seu maior representante. É a época da boemia, dos poetas que morrem jovens porque eles são atacados pelo mal do século e que os leva à completa desilusão e ao desespero. Então, esse é um momento ali que tem a mulher inalcançada, aquele amor sofrido, aquela fuga realmente da realidade acontece aqui nessa poesia pessimista, tá? Que tem esse é o principal autor, o Álvares de Azevedo. Já a poesia social mostra uma transição para o realismo, tá? Pela preocupação com os problemas sociais. Vocês lembram que eu disse que um movimento ele não acaba de uma hora para outra e que surge um outro movimento a qualquer tempo? Não, há uma transição. Então percebam, a gente começa a ter dentro do romantismo essa poesia social, o que vai começar a introduzir então o realismo, né, por causa dessa preocupação com problemas sociais. E quem é o maior representante dessa tendência da poesia social e de introdução ao realismo? É o Castro Alves.
tá? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o realismo e o naturalismo para a gente entender como que é a diferença do romantismo para essa nova escola literária que é o realismo. Lembrando, se ficar alguma dúvida, comenta, fala comigo, porque aí a gente vai resolver isso, ou tentar resolver isso, tudo bem? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!